E ainda nesse assunto também de insônia, Laísa, existe uma predominância maior entre homens e mulheres? Isso impacta mais homens ou mulheres? Eu não saberia dizer exatamente em proporção de homens e mulheres. O que eu sei dizer para você é que a mulher ela tem uma ciclicidade dessa. Assim como ela é cíclica por uma questão hormonal, ela vai ter uma ciclicidade da qualidade do sono ao longo do período menstrual. Então, quando tem a queda de estrogênio, então, logo no período antes um pouco, que antecede a menstruação, costuma cair um pouco o estrogênio e a tendência é que a mulher tenha uma piora da qualidade do sono antes um pouco da menstruação. E aí essa piora da qualidade do sono impacta inclusive naquilo que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual ou da TPM, quando ela não é transtorno, né? Uhum. Então, a gente precisa olhar para isso, porque a gente não cuida às vezes de prestar atenção nas nossas meninas se o sono dá uma piorada nesse período, porque realmente é importante. E aí, nesse período é muito mais importante que a mulher cuide da rotina de higiene do sono, que cuide das atividades físicas para que o sono seja de qualidade. Em alguns casos, a gente até medica especificamente nesse momento, para poder não piorar os sintomas de humor, né? Porque sem dormir, você fica irritado, você fica chorão, você não produz direito, fica desatento, então isso impacta. E aí uma outra coisa que a gente tem, né, enquanto que o homem, quando envelhece, tem problema para dormir, porque a próstata cresce e aí ele tem que levantar para urinar, a mulher ela passa a ter problema para dormir de novo no climatério, né? Então, antes de entrar de fato na menopausa. Quando, de novo, cai os níveis de estrogênio e aí a gente vê que o sono da mulher começa a ter problema para manter o sono, né? Não Uhum. consegue manter. Então, é também um dos grandes problemas da mulher perimenopausa, a falta do sono, a irritabilidade, que é causada em partes por essa falta de sono, né? E o impacto na produtividade e na velocidade de processamento cognitivo da mulher. E precisa estar incluído nos atendimentos da gente, que é profissional de saúde e principalmente da saúde mental. É uma fase de crise, assim, na vida da mulher, esse período do climatério. Gera muito sofrimento familiar, inclusive. E, em partes, isso é trazido pela falta de sono. E as pessoas, às vezes, não falam pra gente do sono, queixam muito de outras coisas. É engraçado isso. Sim. Tá, e no caso, Laísa, para essa condição específica do climatério da mulher, né? Uhum. Existe uma medicação específica que vocês costumam prescrever nesses casos? A gente não tem exatamente aquela medicação que vai dar certo, né? A gente tem várias tentativas de medicação que a gente vai fazer e porque é uma insônia de manutenção, a gente não costuma lançar a mão, por exemplo, de zolpidem logo de cara, né? Então, por exemplo, a gente pode tentar antidepressivos que tenham efeito sedativo, né? E aí a gente tem vários exemplos. O antigo, um bem antigo que tem é a amitriptilina, pode tentar a trazodona, que também é um antidepressivo mais antigo. A gente pode tentar uma mirtazapina, que também causa sonolência. Tem outras medicações que podem ser tentadas, e aí isso é muito mais no campo da psiquiatria, porque a gente tem aquelas medicações que são licenciadas especificamente para tratar sono, e aquilo que o psiquiatra usa para tratar sono, porque são coisas diferentes. Legal. Né? Então, por exemplo, o psiquiatra costuma usar muito antipsicótico para tratar sono, né? Medicação que surgiu para tratar esquizofrenia, mas que a gente sabe que não trata só a esquizofrenia. E aí o efeito colateral da medicação é causar sonolência, a gente se aproveita disso para dar sono. Então, eu poderia usar uma quetiapina, não é a primeira linha, não é o que a gente escolhe, mas, tá com muita dificuldade de dormir, já tentei um arsenal de medicamentos, não deu certo. Quem sabe tentar uma quetiapina, porque ela não causa dependência, Uhum. não dá uma sedação muito grande até no dia seguinte, depende da pessoa, mas não costuma dar. A gente poderia lançar a mão, por exemplo, de uma pregabalina, de uma gabapentina, que também dão sono, né? E tem outras medicações, a própria melatonina. Tem gente que tem usado a melatonina para esse tipo de insônia da mulher no climatério e da mulher no período perimenstrual, pré-menstrual, mas não é todo mundo que responde à melatonina e a gente tem um efeito comum do uso da melatonina para algumas pessoas é levantar no dia seguinte com dor de cabeça. E aí a pessoa começa a não tolerar o uso da melatonina. E é interessante da melatonina é que em baixas doses, normalmente, a gente tem uma resposta boa. Nas doses mais altas, às vezes, não tanto. Isso é interessante sobre a melatonina.
E não é mais indicado o uso de benzodiazepínico. Então, aqui no Brasil, a gente tem clonazepam, prazolam, bromazepam, diazepam, flunitrazepam, nitrazepam, midazolam, a gente não usa mais essas medicações para sono. Eles são medicações ansiolíticas, né? Alguns hipnóticos, mas são hipnóticos para uso intra-hospitalar. O único que ainda tem indicação para insônia pelo FDA, né, dos Estados Unidos, é o temazepam, mas a gente não tem aqui. Então, não se usa mais benzodiazepínico para sono. Mas ainda se prescreve muito nesse horário. E é engraçado porque é uma medicação que, hoje em dia, em estudo, a gente sabe que ela tem grande perfil de dependência para quem usa para sono. E para a pessoa que usa com prescrição para ansiedade, não costuma abusar do remédio, não costuma necessitar aumentar as doses para obter o mesmo efeito. Então, você precisa aumentar a dose para obter o mesmo efeito para dormir, mas não quando você tem um transtorno de ansiedade associado, né? Sim. E os fitoterápicos homeopáticos, eles possuem a mesma fidelidade desses remédios? A gente não tem estudos que comprovem, né? Mas se funciona para a pessoa e não tem nenhuma contraindicação, nenhuma interação medicamentosa importante, não tem por que não usar, né? São coadjuvantes, acho que vale a tentativa. Se está resolvendo para a pessoa, por que não, né? Mas é lógico que a gente precisa tomar cuidado, porque fitoterápico também tem interação medicamentosa, né? Tem um monte de fitoterápico que dá muito problema quando tomado com algumas medicações específicas. Então, tomar cuidado aí só para não usar as coisas sem saber o que está fazendo e isso causar problemas maiores. Sempre mediante a orientação de um profissional. Não precisa ser psiquiatra, né? Não é só o psiquiatra que aborda sono. É um monte de outras especialidades. Inclusive, o psiquiatra normalmente aborda o sono associado a um problema psiquiátrico de base. Né? A gente tem médico que é especialista em transtorno primário do sono, que não tem a ver com doença psiquiátrica. Sim. Então, também pode ser uma pessoa para poder conversar. Muito legal você falar isso. É importante.